Você deseja caminhar com Deus, mas não sabe por onde começar? E se eu lhe dissesse que, há quase 3.000 anos, Salomão escreveu um capítulo capaz de transformar completamente a maneira como você toma decisões, enfrenta tentações e constrói sua fé? Antes de começarmos, inscreva-se no canal. Aqui, cada estudo bíblico aproxima você da palavra de Deus com profundidade e aplicação para a vida diária. Agora, descubra as 12 lições poderosas de Provérbios 1 que podem marcar o início de uma caminhada firme, sábia e verdadeira com o Senhor. Existe uma pergunta que todos nós fazemos, em algum momento da vida: por onde eu começo? Quando alguém decide aproximar-se de Deus, é comum pensar que precisa saber tudo sobre a Bíblia, decorar versículos ou compreender cada ensinamento das Escrituras antes de dar o primeiro passo. Mas Salomão começa de um jeito completamente diferente. Logo nos primeiros versículos de Provérbios 1, ele revela o verdadeiro propósito deste livro. Não foi escrito apenas para transmitir conhecimento. Foi escrito para formar pessoas sábias. O texto diz que Provérbios existe para ensinar sabedoria, disciplina, entendimento e prudência, ajudando tanto os jovens quanto os mais experientes a crescerem em discernimento. Perceba algo importante. Salomão não inicia falando sobre riquezas. Também não fala sobre fama, nem sobre poder. Ele começa falando sobre algo muito mais valioso: a maneira como pensamos e tomamos decisões. Porque é justamente aí que a vida muda. Todos os dias fazemos escolhas. Algumas parecem pequenas, outras transformam completamente o nosso futuro. Escolhemos como responder a uma ofensa. Escolhemos as amizades que mantemos. Escolhemos onde investir nosso tempo. Escolhemos aquilo que ocupa nossos pensamentos. Muitas dessas decisões parecem insignificantes no momento. Mas, com o passar dos anos, elas definem o rumo da nossa caminhada. É por isso que Salomão insiste tanto na sabedoria. Para ele, sabedoria não significa apenas possuir informações. Existe uma grande diferença entre conhecer a verdade e viver segundo ela. Uma pessoa pode ler a Bíblia todos os dias e ainda assim agir com orgulho. Pode frequentar a igreja durante anos e continuar tomando decisões movidas pelo egoísmo. Pode até conhecer muitos versículos de memória, mas ignorar aquilo que Deus está ensinando. A verdadeira sabedoria começa quando a palavra deixa de estar apenas na mente e passa a dirigir o coração. É exatamente isso que torna Provérbios tão atual. Embora tenha sido escrito há milhares de anos, seus conselhos continuam descrevendo os mesmos desafios que enfrentamos hoje. Vivemos em uma época onde nunca houve tanto acesso ao conhecimento. Com poucos segundos de pesquisa, encontramos respostas para quase qualquer assunto. Mas, ao mesmo tempo, vemos pessoas perdidas, ansiosas e sem direção. Isso acontece porque informação não substitui sabedoria. Conhecimento mostra o que existe. Sabedoria mostra o que fazer. E somente Deus pode conceder esse tipo de discernimento. Talvez você esteja assistindo a este vídeo porque sente que precisa recomeçar. Talvez esteja enfrentando decisões difíceis. Uma mudança de trabalho, problemas na família, conflitos no casamento. Ou simplesmente o desejo sincero de viver mais perto do Senhor. Seja qual for a sua situação, Salomão oferece a mesma resposta. Antes de procurar soluções rápidas, procure um coração ensinável. Uma pessoa que acredita saber tudo dificilmente aprende alguma coisa. Mas quem reconhece suas limitações abre espaço para que Deus transforme sua maneira de pensar. É assim que começa uma caminhada verdadeira com o Senhor. Não pela perfeição, não porque já sabemos todas as respostas, mas porque estamos dispostos a aprender. E essa disposição muda tudo. No entanto,
Existe uma verdade que Salomão coloca acima da própria sabedoria. Uma verdade sem a qual todo conhecimento perde o seu valor. Ele a resume em um único versículo, considerado por muitos o coração de todo o livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É exatamente sobre essa declaração que vamos refletir na próxima etapa. Depois de explicar por que o livro de Provérbios foi escrito, Salomão apresenta uma declaração que atravessou séculos e continua sendo uma das frases mais importantes de toda a Bíblia. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Esse versículo parece simples, mas ele responde a uma pergunta que muitas pessoas fazem: onde começa uma vida verdadeiramente sábia? Alguns acreditam que a sabedoria nasce nos estudos. Outros dizem que ela vem da experiência. Há quem pense que o tempo, por si só, transforma qualquer pessoa em alguém sábio. Salomão discorda. Segundo ele, toda verdadeira sabedoria começa em um único lugar: no temor do Senhor. Mas existe um problema. Quando ouvem a palavra temor, muitas pessoas imaginam um Deus distante, pronto para castigar qualquer erro. Entretanto, esse não é o significado que Salomão deseja transmitir. O temor do Senhor não é viver apavorado diante de Deus. É reconhecer quem Ele é. É compreender que Deus é santo, justo, soberano e digno de toda honra. É olhar para o Criador com profundo respeito, reverência e confiança. Pense em um filho que ama profundamente seu pai. Ele não o obedece apenas por medo da punição. Ele o respeita porque reconhece seu amor, sua autoridade e sua sabedoria. Da mesma forma, o temor do Senhor nasce quando entendemos que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. É por isso que Salomão chama esse temor de o princípio. Ele não diz que é o fim da sabedoria. Ele diz que é o começo. Assim como ninguém constrói uma casa começando pelo telhado, ninguém constrói uma vida espiritual sólida sem primeiro colocar Deus no lugar que lhe pertence. Muitas pessoas querem receber as bênçãos de Deus. Querem sua direção, sua paz, sua proteção. Mas não desejam que Ele governe suas escolhas. Querem os benefícios da presença de Deus sem entregar o controle da própria vida. Salomão deixa claro que esse caminho não funciona. A sabedoria não começa quando Deus ocupa um espaço na nossa agenda. Ela começa quando Deus ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas tropeçam. Vivemos em um mundo que incentiva a autossuficiência. Ouvimos constantemente frases como: confie apenas em você, siga o seu coração, faça o que sentir vontade. Esses conselhos podem parecer atraentes, mas a Bíblia apresenta um caminho diferente. Ela nos lembra que o coração humano pode se enganar. Nossos sentimentos mudam, nossas opiniões mudam, as circunstâncias mudam. Mas Deus permanece o mesmo. Por isso, quem coloca sua confiança apenas em si mesmo, constrói sobre um terreno instável. Quem aprende a temer o Senhor, constrói sobre uma rocha firme. Existe ainda um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Salomão não diz apenas que os insensatos rejeitam o conhecimento. Ele afirma que eles desprezam a sabedoria e a disciplina. Isso significa que o problema não é falta de informação, é falta de disposição para ser corrigido. O orgulhoso acredita que já sabe o suficiente. O sábio continua aprendendo. O orgulhoso resiste quando Deus confronta seus erros. O sábio aceita a correção porque sabe que ela produz crescimento. Talvez Deus esteja falando com você exatamente neste momento. Não porque deseja condená-lo, mas porque deseja transformar sua vida desde os alicerces. E toda transformação verdadeira começa quando reconhecemos que precisamos mais da direção de Deus
do que da nossa própria compreensão. Depois de estabelecer esse fundamento, Salomão passa para um aspecto muito prático da caminhada com Deus. Ele mostra que a sabedoria não é aprendida apenas através da leitura. Ela também é transmitida por pessoas que Deus coloca ao nosso lado. E é exatamente sobre isso que vamos refletir na próxima etapa. Depois de mostrar que o temor do Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria, Salomão muda completamente o foco. Ele deixa de falar sobre nossa relação com Deus e passa a falar sobre nossa relação com as pessoas que Deus coloca em nossa vida. Ele escreve: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não abandones o ensinamento de tua mãe. À primeira vista, esse conselho parece destinado apenas às crianças. Mas ele vai muito além disso. Salomão não está ensinando apenas sobre obediência dentro de casa. Ele está revelando um princípio que acompanha toda a vida. Ninguém cresce sozinho. Todos nós precisamos aprender com alguém. Desde o primeiro dia de vida, dependemos de pessoas que nos ensinam a falar, caminhar e compreender o mundo. Na vida espiritual acontece exatamente o mesmo. Deus poderia ensinar tudo diretamente a cada pessoa, mas, em sua sabedoria, escolheu usar pais, mães, líderes espirituais, professores e irmãos na fé para transmitir princípios que moldam o caráter. É por isso que Salomão começa dizendo: ouve. Antes de falar, aprenda a ouvir. Antes de ensinar, aprenda a aprender. Essa é uma das maiores diferenças entre uma pessoa sábia e uma pessoa orgulhosa. O orgulhoso acredita que sempre tem razão. O sábio faz perguntas. O orgulhoso rejeita conselhos. O sábio os examina com humildade. Infelizmente, vivemos em uma geração que valoriza muito mais a opinião pessoal do que a experiência. Bastam alguns minutos nas redes sociais para perceber isso. Todos querem falar. Poucos querem ouvir. Todos desejam ser seguidos. Poucos aceitam ser orientados. Mas a palavra de Deus nos conduz na direção oposta. Ela nos lembra que ouvir conselhos piedosos não demonstra fraqueza, demonstra maturidade. Isso não significa aceitar qualquer conselho. Nem toda voz merece ser seguida. Salomão está falando de instruções fundamentadas na vontade de Deus, conselhos que aproximam o coração do Senhor, orientações que produzem sabedoria e não confusão. Ao longo da Bíblia encontramos diversos exemplos desse princípio. Josué caminhou ao lado de Moisés antes de liderar Israel. Eliseu aprendeu com Elias antes de assumir seu ministério. Timóteo foi discipulado pelo apóstolo Paulo antes de pastorear a igreja. Em todos esses casos, Deus usou pessoas experientes para preparar aqueles que receberiam grandes responsabilidades. Talvez você esteja pedindo direção a Deus para tomar uma decisão importante. Quem sabe sobre seu casamento, sua família, seu trabalho, o seu ministério. Já parou para pensar que Deus pode estar respondendo por meio de uma conversa, de uma mensagem bíblica ou de um conselho dado por alguém que caminha com Ele há mais tempo? Nem sempre a resposta virá de maneira extraordinária. Muitas vezes ela chega através da sabedoria de pessoas que aprenderam a ouvir a voz do Senhor ao longo dos anos. Por outro lado, rejeitar toda a correção pode nos levar por caminhos perigosos. Quantos sofrimentos poderiam ser evitados se tivéssemos ouvido um conselho dado no momento certo? Quantas decisões precipitadas nascem porque acreditamos que sabemos mais do que todos ao nosso redor? Salomão sabia do que estava falando. Ele governou um dos maiores reinos da história de Israel. Viu pessoas prosperarem por ouvirem a sabedoria. E viu outras destruírem a própria vida por ignorarem advertências. Por isso, ele faz um convite que continua atual. Cultive um coração ensinável.
Peça a Deus discernimento para reconhecer as vozes que realmente refletem sua vontade. Porque aquele que aprende a ouvir conselhos sábios evita muitos caminhos de dor. Mas Salomão também sabia que nem toda voz conduz para perto de Deus. Existem influências que parecem atraentes no início, mas terminam levando à destruição. E é exatamente sobre esse perigo que ele começa a alertar na próxima etapa. Depois de ensinar a importância de ouvir os conselhos que vêm de Deus, Salomão faz um alerta que continua extremamente atual. Por quê? Se existem pessoas capazes de nos aproximar do Senhor, também existem pessoas capazes de nos afastar dele. Por isso, ele escreve: Filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. Perceba que Salomão não diz, se os pecadores aparecerem. Ele diz, se quiserem seduzir-te. Existe uma grande diferença. O pecado quase nunca se apresenta como algo assustador. Ele se apresenta como uma oportunidade, como um atalho, como uma vantagem, como algo aparentemente inofensivo. É exatamente assim que a tentação funciona. Ela promete prazer imediato, promete dinheiro fácil, promete sucesso sem esforço, promete felicidade sem consequências, mas esconde o preço que será pago no futuro. Foi assim desde o princípio. No jardim do Éden, a serpente não obrigou Eva a desobedecer. Ela apenas apresentou uma proposta que parecia boa aos olhos humanos. O mesmo acontece ainda hoje. Quantas pessoas começaram dizendo, será só desta vez. Ninguém vai descobrir. Todo mundo faz isso. Não tem problema. Pequenas concessões, quando repetidas, tornam-se grandes prisões. É por isso que Salomão escreve com tanta urgência. Ele conhecia o coração humano. Sabia que ninguém cai de uma só vez. As maiores quedas começam com pequenas escolhas. Começam quando aceitamos caminhar ao lado de pessoas que nos empurram para longe da vontade de Deus. O texto continua descrevendo homens que convidam outros para participar de seus planos. Eles prometem lucro, prometem riqueza, prometem dividir os ganhos. Tudo parece vantajoso, mas Salomão revela aquilo que eles escondem. No final, armam uma emboscada contra a própria vida. Essa é uma das maiores ilusões do pecado. Ele faz acreditar que estamos controlando a situação, quando, na verdade, somos nós que estamos sendo conduzidos. Quantas famílias foram destruídas por causa de uma decisão tomada em poucos minutos? Quantos relacionamentos terminaram porque alguém acreditou que uma pequena mentira não faria diferença? Quantas vidas espirituais esfriaram porque uma pessoa começou a negociar princípios que antes considerava inegociáveis? Ninguém acorda um dia decidido a abandonar completamente Deus. Esse afastamento acontece aos poucos. Primeiro deixamos de ouvir um conselho. Depois deixamos de orar. Mais tarde, abandonamos a leitura da palavra. Pouco a pouco, aquilo que antes incomodava a consciência passa a parecer normal. É justamente contra esse processo que Salomão está alertando. Ele não está apenas falando sobre criminosos ou pessoas violentas. Está falando sobre qualquer influência que nos afaste da verdade de Deus. Hoje, essas influências podem assumir muitas formas. Amizades que ridicularizam a fé, conteúdos que tratam o pecado como algo comum, ambientes onde a honestidade é vista como fraqueza, conselhos que colocam o sucesso acima da obediência ao Senhor. Por isso, seguir a Cristo exige discernimento. Nem toda porta aberta foi aberta por Deus, nem toda oportunidade deve ser aproveitada. Nem toda companhia ajudará você a crescer espiritualmente. Às vezes, a decisão mais sábia não é avançar. É dizer não. E esse não pode proteger toda a sua caminhada com Deus.
Mas, depois de mostrar o perigo de seguir as vozes erradas, Salomão apresenta um contraste extraordinário. Enquanto os pecadores tentam seduzir em segredo, existe outra voz que não se esconde. Uma voz que chama todos, sem exceção. Ela não sussurra nas sombras. Ela clama em alta voz para quem estiver disposto a ouvir. E essa voz é a própria sabedoria de Deus. Depois de alertar sobre as vozes que procuram nos afastar de Deus, Salomão apresenta um contraste impressionante. Enquanto o pecado age em segredo, sabedoria faz exatamente o contrário. Ela não se esconde. Ela não manipula. Ela não engana. A Bíblia diz que a sabedoria clama nas ruas, levanta a sua voz nas praças e fala nos lugares onde o povo se reúne. Que imagem extraordinária! Salomão descreve a sabedoria como alguém que percorre a cidade chamando as pessoas para o caminho certo. Ela não escolhe apenas os ricos, não chama apenas os estudiosos, não procura somente os religiosos. Ela fala com todos, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres. Qualquer pessoa disposta a ouvir. Isso revela algo muito importante sobre o caráter de Deus. Ele nunca escondeu sua vontade da humanidade. Desde o princípio, Deus tem chamado homens e mulheres para viverem segundo sua palavra. Chamou Noé antes do dilúvio. Chamou Abraão para deixar sua terra. Chamou Moisés para libertar Israel. Chamou os profetas para advertir a nação. Chamou os discípulos para seguirem Jesus. E continua chamando pessoas até hoje. O problema nunca foi a falta da voz de Deus. O problema sempre foi a disposição do ser humano para escutá-la. Vivemos em uma geração cheia de sons. Notificações chegam o tempo todo. As redes sociais disputam nossa atenção. As preocupações ocupam nossa mente. As opiniões se multiplicam a cada segundo. Nunca houve tanta informação. E, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil permanecer em silêncio para ouvir a direção do Senhor. Muitas pessoas dizem: "Gostaria que Deus falasse comigo", mas raramente param para ouvir aquilo que Ele já revelou nas Escrituras. Esperam um sinal extraordinário, uma resposta sobrenatural. Enquanto a Bíblia permanece fechada sobre a mesa, Salomão mostra que a sabedoria está disponível. Ela continua falando. A pergunta é: estamos realmente ouvindo? Existe outro detalhe que merece atenção. A sabedoria não apenas convida, ela também adverte. Ela pergunta: até quando vocês amarão a simplicidade? Até quando desprezarão o conhecimento? Essas perguntas continuam extremamente atuais. Quantas vezes adiamos mudanças que sabemos ser necessárias? Quantas vezes Deus nos mostra o caminho certo e insistimos em seguir outro? Não porque desconhecemos a verdade, mas porque ela exige transformação. Aceitar a sabedoria significa admitir que algumas atitudes precisam mudar, que certos hábitos devem ser abandonados, que alguns relacionamentos precisam ser reavaliados. E nem sempre gostamos desse processo. Entretanto, Salomão apresenta uma promessa maravilhosa. Ele afirma que, se respondermos ao chamado da sabedoria, Deus derramará seu Espírito sobre nós e nos fará compreender suas palavras. Que promessa extraordinária! Deus não apenas mostra o caminho, Ele também capacita aqueles que desejam caminhar por Ele. É exatamente por isso que ninguém pode dizer: "Não consigo mudar". Sozinhos, realmente não conseguimos. Mas Deus fortalece aqueles que decidem obedecer. Talvez, enquanto você assiste a este estudo, o Senhor esteja falando ao seu coração sobre alguma área específica da sua vida. Pode ser um pecado escondido, uma decisão adiada, uma mágoa que precisa ser perdoada, ou simplesmente um convite para se aproximar mais dele. Não ignore essa voz.
porque toda vez que respondemos ao chamado da sabedoria, damos mais um passo em direção à vontade de Deus. Mas Salomão termina essa parte com um alerta solene. Ele mostra que existe um grande perigo em ouvir repetidamente a voz de Deus e continuar adiando a resposta. E é exatamente sobre esse perigo que vamos refletir na próxima etapa. Depois de mostrar que a sabedoria está chamando todos os dias, Salomão muda completamente o tom de sua mensagem. Até aqui, ouvimos um convite. Agora, ouvimos um alerta. Ele escreve que Deus chamou, estendeu a mão, aconselhou e corrigiu. Mas muitas pessoas simplesmente recusaram ouvir. Esse talvez seja um dos trechos mais sérios de todo o livro de Provérbios, porque ele revela que o maior perigo não é desconhecer a vontade de Deus. O maior perigo é conhecê-la e continuar adiando uma resposta. Quantas vezes dizemos, um dia vou levar minha vida espiritual mais a sério. Quando minha rotina melhorar, vou orar mais. Quando resolver meus problemas, vou voltar para Deus. Quando tiver mais tempo, vou ler a Bíblia. Essas frases parecem inofensivas, mas existe uma palavra escondida em todas elas: depois. E, muitas vezes, esse depois nunca chega. Salomão mostra que o problema não está apenas na desobediência, está na procrastinação espiritual. Cada vez que adiamos uma decisão importante, nosso coração se torna um pouco mais resistente. No começo, a consciência incomoda. Depois de algum tempo, ela se acostuma. Aquilo que antes parecia errado começa a parecer normal. Aquilo que antes nos levava ao arrependimento deixa de causar qualquer reação. É exatamente assim que muitos se afastam de Deus. Não de um dia para o outro, mas aos poucos, sem perceber. Existe um detalhe impressionante nas palavras de Salomão. Ele mostra que a sabedoria falou, chamou, advertiu, ofereceu direção. Ou seja, Deus tomou a iniciativa. Ele não permaneceu em silêncio. Ele procurou o ser humano primeiro. Isso nos lembra de toda a história da Bíblia. Foi Deus quem chamou Abraão. Foi Deus quem chamou Moisés. Foi Deus quem enviou os profetas. Foi Deus quem enviou seu próprio Filho ao mundo. O Senhor sempre dá o primeiro passo. A decisão que permanece é a nossa. Vamos responder, ou continuar adiando? Talvez você conheça pessoas que viveram dizendo, ainda não é o momento. Mas os anos passaram rapidamente, os planos mudaram, as oportunidades desapareceram. E aquilo que poderia ter sido uma nova história nunca começou. Por isso, Salomão insiste que a sabedoria deve ser ouvida enquanto ela chama, porque ninguém sabe quantas oportunidades ainda terá. Isso não significa viver com medo, significa viver com responsabilidade. Cada dia é um presente de Deus. Cada novo amanhecer é mais uma oportunidade para recomeçar. Mais uma oportunidade para perdoar, para obedecer, para mudar de direção, para colocar Cristo novamente no centro da vida. Talvez o Espírito Santo esteja mostrando exatamente agora alguma área que precisa ser transformada. Talvez seja um hábito, um pecado escondido, uma mágoa antiga, ou simplesmente a necessidade de confiar mais em Deus do que em si mesmo. Não ignore essa voz. A maior tragédia não é cometer um erro. A maior tragédia é ouvir repetidamente o chamado de Deus e acreditar que sempre haverá um amanhã para responder. Salomão escreveu essas palavras há quase 3.000 anos. Mesmo assim, elas continuam descrevendo o coração humano com impressionante precisão. Sempre encontramos motivos para esperar mais um pouco. Mas a sabedoria continua dizendo, hoje é o dia de ouvir. E, depois de tantos alertas, Salomão encerra o capítulo com uma das promessas mais consoladoras de todo o livro.
Ele mostra que aqueles que escolhem ouvir a voz de Deus não vivem dominados pelo medo. Pelo contrário, encontram uma paz que o mundo jamais poderá oferecer. É exatamente essa esperança que veremos na próxima etapa. Depois de tantos alertas, alguém poderia pensar que o primeiro capítulo de Provérbios termina apenas com palavras duras. Mas Salomão faz exatamente o contrário. Ele encerra essa parte com uma promessa que enche o coração de esperança. Ele escreve: "Mas aquele que me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer o mal." Que promessa extraordinária! Perceba que Salomão não diz que quem segue a Deus nunca enfrentará dificuldades. Ele não promete uma vida sem lágrimas, sem perdas, sem lutas, sem dias difíceis. Se fosse assim, personagens como José, Davi, Daniel e o próprio apóstolo Paulo jamais teriam sofrido. Todos eles caminharam com Deus e, ainda assim, enfrentaram momentos extremamente difíceis. Então, o que significa viver em segurança? Significa viver com a certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus continua no controle. Essa é a diferença entre a paz que o mundo oferece e a paz que vem do Senhor. O mundo diz: você terá paz quando todos os seus problemas desaparecerem. Mas Deus diz: você pode ter paz mesmo enquanto enfrenta as maiores tempestades. Essa verdade aparece em toda a Bíblia. Quando os discípulos estavam desesperados durante a tempestade no mar da Galileia, Jesus permanecia tranquilo dentro do barco. O vento soprava com violência. As ondas pareciam prestes a afundar a embarcação. Os discípulos acreditavam que tudo estava perdido. Mas Cristo dormia. Não porque ignorava o perigo, mas porque sabia que nenhuma tempestade era maior do que a autoridade do Pai. Essa é exatamente a paz que Salomão descreve. Uma paz que não depende das circunstâncias, depende da presença de Deus. Infelizmente, muitas pessoas passam a vida inteira procurando segurança nos lugares errados. Algumas acreditam que o dinheiro resolverá todos os seus medos. Outras depositam toda a confiança na carreira, na estabilidade financeira ou no reconhecimento das pessoas. Mas basta uma crise inesperada para percebermos como essas coisas são frágeis. Um emprego pode acabar. A saúde pode mudar. Os bens materiais podem desaparecer. As pessoas podem nos decepcionar. Por isso, Salomão nos lembra que a verdadeira segurança nunca esteve nas coisas que possuímos. Ela sempre esteve em quem Deus é. Quando colocamos nossa confiança no Senhor, não significa que todos os problemas desaparecem. Significa que deixamos de enfrentá-los sozinhos. Existe uma enorme diferença entre atravessar uma tempestade sozinho, atravessá-la sabendo que Deus caminha ao seu lado. É exatamente isso que transforma completamente nossa maneira de viver. O medo perde força. A ansiedade deixa de controlar nossos pensamentos. As incertezas continuam existindo, mas já não governam o nosso coração, porque sabemos em quem temos colocado nossa confiança. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez existam perguntas sem resposta. Talvez você esteja orando há muito tempo e ainda não veja mudanças. Quem sabe esteja enfrentando dificuldades na família, no trabalho ou na saúde. Salomão não promete respostas imediatas para todas essas situações, mas oferece algo ainda maior. Ele aponta para um Deus que permanece fiel quando tudo ao redor parece instável. E essa confiança muda completamente nossa perspectiva. Não caminhamos porque sabemos o que acontecerá amanhã. Caminhamos porque sabemos quem estará conosco amanhã. Esse é o verdadeiro resultado de uma vida guiada pela sabedoria. Não uma existência perfeita, mas uma vida firme, segura, cheia de esperança. E,
Depois de conduzir seus leitores por todo esse caminho, Salomão encerra o capítulo com um convite silencioso. Agora que a sabedoria falou, agora que o caminho foi apresentado, decisão já não pertence ao mestre, pertence ao discípulo. E é exatamente sobre essa decisão que vamos refletir na última etapa deste estudo. Chegamos ao final de Provérbios 1. Ao longo deste estudo, Salomão não tentou impressionar seus leitores com palavras difíceis. Ele fez algo muito mais importante. Mostrou que toda a vida é construída pelas escolhas que fazemos. Desde o primeiro versículo até o último, existe um convite que se repete continuamente. Escolha a sabedoria. Escolha ouvir a voz de Deus. Escolha andar pelo caminho que conduz à vida. Essa talvez seja a maior lição deste capítulo, porque Deus nunca obriga ninguém a segui-lo. Ele orienta, ele ensina, ele corrige, ele chama. Mas a decisão final sempre pertence ao ser humano. Essa verdade aparece em toda a Bíblia. Quando Moisés conduziu Israel pelo deserto, declarou diante do povo: Hoje ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. Anos mais tarde, Josué repetiu o mesmo princípio ao dizer: Escolham hoje a quem vocês irão servir. E o próprio Jesus fez um convite semelhante quando declarou: Se alguém quer vir após mim... Perceba a expressão, se alguém quer. Existe uma decisão. Existe uma escolha. Existe um passo que ninguém pode dar em nosso lugar. Talvez seja exatamente por isso que Provérbios continua tão atual. Vivemos em um mundo cheio de opções. Todos os dias escolhemos o que assistir, o que ouvir, o que acreditar, quem seguir, onde investir nosso tempo. Essas escolhas parecem pequenas, mas, ao longo dos anos, elas moldam nosso caráter. Elas definem nossos hábitos. Elas influenciam nossa família. Elas determinam a direção da nossa vida. É exatamente isso que Salomão deseja ensinar. O destino de uma pessoa normalmente não muda por causa de uma única grande decisão. Ele muda por causa de pequenas decisões repetidas todos os dias. A decisão de separar alguns minutos para orar. A decisão de abrir a Bíblia antes de começar o dia. A decisão de perdoar em vez de guardar ressentimento. A decisão de dizer não ao pecado quando ninguém está olhando. A decisão de confiar em Deus mesmo quando não entendemos seus planos. Essas escolhas parecem simples, mas, somadas ao longo da vida, transformam completamente uma pessoa. Talvez você tenha começado este vídeo pensando que encontraria apenas 12 conselhos escritos por Salomão há milhares de anos. Mas, na verdade, encontrou algo muito maior. Encontrou um convite. Um convite para iniciar uma caminhada diferente. Uma caminhada construída não sobre orgulho, medo ou autoconfiança, mas sobre a sabedoria que vem do Senhor. E a melhor notícia é que nunca é tarde para dar o primeiro passo. Não importa quantos erros ficaram para trás. Não importa quantas decisões você gostaria de apagar. A graça de Deus continua disponível para quem decide voltar-se para Ele com sinceridade. Foi assim ao longo de toda a Bíblia. Foi assim com homens e mulheres que falharam, mas permitiram que Deus transformasse suas vidas. E continua sendo assim hoje. Talvez, neste exato momento, Deus esteja falando ao seu coração. Não através da minha voz, mas através da sua palavra. Se isso está acontecendo, não ignore esse momento. Não espere pela próxima semana. Não espere pelo próximo mês. Não espere quando tudo melhorar. Comece hoje. Dê um pequeno passo. Leia um capítulo da Bíblia. Faça uma oração sincera. Entregue ao Senhor aquela preocupação que você tem carregado sozinho. Toda grande caminhada começa com um primeiro passo. E toda vida transformada
começa quando alguém decide ouvir a voz de Deus. Se este estudo fortaleceu sua fé e ajudou você a compreender melhor Provérbios 1, escreva aqui nos comentários: hoje eu escolho caminhar com Deus. Quero ler o seu comentário, agradecer pela sua presença e orar para que o Senhor fortaleça cada passo da sua caminhada. E se você deseja continuar descobrindo as riquezas da Palavra de Deus, inscreva-se no canal e ative o sino. Toda semana compartilhamos estudos bíblicos profundos, explicados de forma clara e prática, para ajudar você a crescer na fé e conhecer cada vez mais o coração do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele lhe conceda sabedoria para cada decisão. E que a paz de Cristo acompanhe todos os seus passos, hoje e sempre. Amém.